volta com o programa Justiça em Ação. No nosso quarto bloco, você já sabe, nós temos o quadro Justiça e Trabalho com o Dr. Diego Sá, que já está aqui no estúdio. Doutor Diego, um prazer, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui no Justiça em Ação. Prazer é todo meu, Fidelix, mais uma vez participando desse quadro que vem trazendo informação e conteúdo ao nosso telespectador. Bom, vamos colocar o WhatsApp na tela para que você possa interagir junto conosco. A sua pergunta, a sua participação é importantíssima. O WhatsApp na tela e hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo, as dúvidas sendo sanadas pelo Dr. Diego vai ser via WhatsApp. Vamos, a primeira pergunta é a Caroline Batista. Caroline pergunta o seguinte: é possível o recebimento do adicional de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo, doutor Diego Sá? Caroline, Fidelix, na verdade, não é possível a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Caso aconteça, caso você, Caroline, trabalhe em um emprego da qual você tenha direito tanto ao adicional de insalubridade como de periculosidade, você terá que optar por um dos dois, né? Então não há acumulação, não pode haver acumulação entre esses dois adicionais. Para poder esclarecer um pouco mais ao nosso telespectador a respeito do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade é quando o empregado ele está exposto a agentes nocivos de forma permanente. Sim. Então, por exemplo, ele trabalha com produtos químicos, trabalha em um ambiente empoeirado, trabalha em um ambiente com muitos ruídos, ele terá direito ao adicional de insalubridade, que pode ser na base de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Já o adicional de periculosidade é quando o empregado, ele está exposto a agentes que levam ele ao risco de vida. Por exemplo, trabalha com inflamável, trabalha com explosivo, é um agente de segurança particular ou patrimonial e ele terá direito ao percentual de 30% sobre o salário base. Só para diferenciar um pouco do adicional de insalubridade do de periculosidade. Mas, em resumo, não pode haver acumulação entre adicional de insalubridade e de periculosidade. Perfeito. Vamos a mais uma participação do telespectador via WhatsApp, e a sua participação para nós aqui do programa Justiça em Ação é importantíssima. Vamos a mais uma pergunta, a próxima pergunta com Danilo Augusto. O empregador pode tirar o empregado do cargo de confiança e este, consequentemente, passar a ganhar menos, doutor Diego? Danilo, isso está previsto lá no artigo 468, parágrafo único da CLT. O que acontece? Isso faz parte do poder do empregador. Sim. Ele, assim como nomeou, né, ou colocou o empregado em um cargo de confiança, ele também poderá retirar, né, remover o empregado daquele cargo de confiança. E isso não vai ser caracterizado alteração do contrato de trabalho. Então, o empregador pode sim, né, remover aquele empregado do cargo de confiança sem nós termos aí uma alteração do contrato de trabalho. Isso faz parte dos poderes, né? Está dentro dos poderes do empregador, dentro do contrato de trabalho. A sua participação é importantíssima pelo WhatsApp. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via essa rede fenomenal, essa ferramenta fenomenal que é o WhatsApp. Melissa Maciel. Qual é o prazo para pagamento da remuneração das férias e abonos solicitados? O prazo, Melissa, para o pagamento das férias e do abono, que é o chamado abono pecuniário, ele é até 2 dias antes da fruição, né, do prazo de fruição das férias. Sim. Né? Então, até 2 dias antes do trabalhador usufruir das férias, esse é o prazo para que o empregado receba tanto as férias como o abono pecuniário. É importante enfatizar que os dois devem ser pagos conjuntamente, juntos, né? E o que vem a ser abono pecuniário, para tirar dúvida dos nossos telespectadores em relação a isso. O abono pecuniário, na verdade, é a conversão em dinheiro de 1/3 dos dias da qual o trabalhador tem direito às férias. Sim. Né? Então, 1/3, por exemplo, de 30 dias, 10 dias, então é a conversão desses 10 dias em dinheiro. Então, seria pago tanto as férias como o abono pecuniário, mas todos devem ser pagos
conjuntamente. Perfeito. Vamos à última participação do telespectador via WhatsApp. E mais uma vez lembrando, você pode ter essa ferramenta aí no seu lar, no seu conforto e tirar as dúvidas conosco aqui no Justiça em Ação. Vamos à próxima pergunta. Roberto Silva, qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado a carteira de trabalho que tomou para anotações, doutor Diego? Roberto, o empregador, quando admite o empregado, ele tem um prazo de 48 horas para anotar, especificar na carteira e assinar a CTPS do empregado. Então, ele recebe a carteira, assina, faz as suas anotações, as suas especificações, né? E tem um prazo de 48 horas para fazer isso. Sim. O que se entende com isso é que após, claro, ser realizada a anotação, ele tem que devolver a CTPS do empregado. É importante colocar, Fidelis, que ao entregar a carteira de trabalho ao empregador, o empregado é importante que ele receba, né, um contrarrecibo, né? Faça um contrarrecibo, comprovante que entregou aquela carteira ao empregador para que depois não tenhamos problemas futuros. Mas o prazo de anotação, né, de especificação na carteira pelo empregador é de 48 horas e depois a carteira deve ser devolvida ao empregado. Perfeito. Bom, tivemos a participação do doutor Diego Sá nesse programa de hoje, desse sábado, agradecendo o doutor Diego por mais uma disponibilidade aqui no nosso programa. É sempre uma honra estar aqui no seu programa, Fidelix. Estamos à disposição dos nossos telespectadores para que possamos tirar todas as dúvidas a respeito do nosso direito de trabalho. Bom, sábado que vem teremos mais um programa Justiça em Ação, mas eu quero lembrar que nessa quinta-feira, às 21 horas, teremos mais uma live, assim como aconteceu nessa última quinta, que estreamos essa ferramenta ao vivo pelo Instagram. Na quinta-feira que vem, teremos mais uma live para você poder participar. Então, fique ligado, toda quinta-feira à noite, às 21 horas, estaremos aí nessa itinerância, levando o ao vivo para dentro de algum escritório, tribunal, enfim. Vamos conversar sobre esses temas tão interessantes que são os temas jurídicos. Sábado que vem, 12h30, aqui na TV Guará, mais um programa Justiça em Ação. Tchau.